Graça e paz, igreja. Eu queria que você dirigisse ao seu irmão e dissesse: eu vejo muita vitória na sua vida. Quanta vitória, hein? O pessoal gostou, hein? Eu acho que viram muita vitória mesmo, aleluia! Nós estávamos louvando e às vezes eu penso, quem sabe o louvor continua. É tão bom louvar a Deus que essa alegria está no nosso coração e retroalimenta a nossa alma. Vem trazer uma mensagem e quem ama a Deus é uma pessoa vitoriosa. Amém. Você já decretou a vitória de seu irmão. E a vida cristã é um desafio para cada um de nós. Já que ainda estamos nesse mundo, como Jesus disse, não somos desse mundo, mas estamos no mundo. Estamos sujeitos às tentações e às demandas da nossa própria carne. Hoje o nosso maior inimigo é o lado, está dentro de nós. Eu vejo muito salmo que fala ainda no Antigo Testamento dos inimigos, e às vezes eu prefiro colocar, tem o mundo espiritual, que o Orlando falou, mas muitas vezes é dentro de nós que está essa luta. Todos nós devemos buscar uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Qual é a chave de uma vida com vitórias? Aqui é pregado toda semana praticamente, é a obediência aos mandamentos de Deus. É fugirmos ao pecado e das suas consequências. E qual é a chave dessa obediência? É uma das coisas que a mensagem quer que a gente entenda essa noite. Como conseguimos agradar a Deus obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua instrução? Eu convidaria a igreja a abrir João 14:15. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o 15 e depois vamos ler o 23 e o 24. Em João 14, eu creio que nos dá uma direção muito boa sobre isso, sobre como cumprir os mandamentos. Creio que já acharam: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Eu procurei na linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, que é uma tradução com palavras mais contemporâneas. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E vamos baixar os olhos ali no 23 e no 24, confirma isto. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Como vemos, a Bíblia relaciona o nosso amor a Deus com a nossa obediência. E eu creio que quando Deus quer falar e acha alguma coisa muito importante, Ele repete. Quem já está acostumado a ler a Bíblia, estudar, meditar nas Escrituras, vê isso. Nunca podemos fazer nenhuma doutrina com apenas um verso, porque se aquilo realmente é para que a gente interaja no nosso cotidiano, Deus está repetindo ali em vários locais da Bíblia. Inclusive a dupla referência, no Velho e no Novo Testamento. Então aqui a gente vê no próprio capítulo 14 duas vezes essa referência de amar. Se você vai obedecer porque você ama, você não vai conseguir. Os que estão aí fora que não amam a Deus, você vai chover no molhado, pedir para eles obedecer a lei de Deus. Vão até debochar muitas vezes de nós, vão rir sobre, hoje em dia, com toda essa
flexibilização, não tem nada mais absoluto, tudo é relativo. Então, a gente vir com coisas absolutas aqui, uma ordem de Deus, para quem não ama a Deus ainda, é praticamente impossível. Eu convidaria em 1 João 5, é lá no final das Escrituras, pertinho de Apocalipse. Eu estava comentando hoje no almoço com o pastor Samuel, que na sexta-feira, eu não comentei qual era a palavra que nós íamos compartilhar aqui domingo, e ele leu aqui 1 João capítulo 5, vários versículos. E interessante que na hora eu não me dei conta. Hoje, no almoço, eu comentei com a Cristina. Que trecho mesmo ele leu? Eu vi que era parecido mesmo, né? Mas era o próprio. Então Deus está querendo falar. No capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. No 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vou dar um break aqui e vou ler na NTLH, aquela linguagem, tradução mais moderna. Diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Compare ali, não são penosos. Na linguagem mais moderna, não são difíceis de obedecer. Mas interessante que a primeira parte, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Fica muito claro nessa linguagem. Seguindo, no 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Então, todos nós somos tentados. Esse mundo nos busca para fugir dos princípios de Deus. Mas aqui está nos dizendo que pela fé nós vamos vencer o mundo. E pelo nosso amor a Deus nós vamos conseguir vencer, e ainda não vão ser penosos. Essa obediência não vai ser penosa. Então, depois de lermos esses 3 trechos da Escritura, eu pergunto: os mandamentos de Deus têm sido pesados na sua vida? Uma coisa muito pessoal. Creio que muitos podem dizer que já passaram desta fase, mas creio que outros podem estar numa grande luta. Reputo esta luta, que a Bíblia diz que é do Espírito que milita contra a nossa carne, também seja uma luta de escolhas. Ou escolhemos amar a Deus, ou escolhemos nos amar. Tem certas escolhas, certas decisões na nossa vida, que nós vamos estar lutando entre amar a Deus e amar a si próprio. Em defesa própria, talvez eu faça coisas que eu sei que Deus não vai gostar. Mas a nossa defesa é muito forte. Então, há uma luta. A Bíblia fala entre o Espírito e a nossa carne, a vontade carnal. E há também uma luta de uma escolha. Quem que eu vou decidir amar? A Deus em primeiro lugar, ou muitas vezes aos meus desejos, aos meus planos? Porque muitas vezes o pecado está ligado ao amor exagerado por si mesmo, a tal ponto que a pessoa pode deixar de lado Deus para tirar uma vantagem ou defender seu ego, sua imagem ou a sua própria reputação. Devemos sempre buscar amar a Deus em primeiro lugar, e aí a obediência não será mais pesada, não será mais difícil. Um cristão pode estar vivendo em 3 estágios. Primeiro, ou pode andar derrotado, sem forças para vencer o pecado, e sofrendo as consequências disso. Outro estágio, segundo, ou pode estar vencendo o pecado, mas está sendo muito penosa esta obediência. Dá para entender? Tem gente que está vencendo, não está fugindo da lei de Deus. Exemplos disso bem fácil de rápidos. A pessoa vem para Cristo e está fumando. Fumando está estragando o corpo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo.
Então nós estamos pecando contra o nosso corpo, contra Deus que nos criou, deu uma saúde, e nós estamos prejudicando essa saúde. Você pode até estar vencendo esse pecado, mas está sendo muito penoso, porque você está com muita vontade de fumar ainda. Graças a Deus que você está vencendo o pecado, mas ainda a vitória não é plena. Dá para entender? E assim é em áreas de perdão. Eu tenho que perdoar a minha sogra, minha cunhada, enfim, alguma pessoa que lhe fez muito mal. Aí você declara: eu perdoo, até trata bem a pessoa, até vai lá e pede perdão para a pessoa, mas ainda está doendo, está sendo muito penoso, está sendo muito difícil obedecer a Deus, porque Deus manda amar todas as pessoas, até os nossos inimigos. Então, para concluir, o terceiro estágio, ou finalmente, pode ser que não seja mais difícil para quem está no terceiro estágio cumprir a lei de Deus. Isto é, naquele primeiro exemplo simples, ele já tem até aversão ao cheiro do cigarro. Ele era dependente, mas agora ele ficou livre. Ele não conseguia perdoar aquela pessoa que lhe fez tanto mal, e agora dá até prazer de estar com aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa. Então, esse que é aquele que anda em vitória. Realmente a vitória plena, a derrota plena é o estágio primeiro, a vitória plena é o estágio terceiro, e o estágio intermediário é aquele que está a caminho da vitória plena. Amém? Então, eu creio que cada um agora pode examinar-se a si próprio e ver qual estágio esteja vivendo. É uma coisa pessoal, eu acho que nessa hora ninguém pode julgar ninguém, mas para realmente ver a importância do que vem a seguir. Então a pergunta é, já que a gente, pela Bíblia, pelos três trechos bíblicos, vinculava a obediência, inclusive a obediência mais fácil à lei de Deus, ao nosso amor a Deus, a pergunta é: eu posso amar mais a Deus do que eu já estou amando? Será que a gente tem essa capacidade? Muitas vezes, principalmente para os novos, o amor é um sentimento, e a vida aí fora, o mundo moderno, hoje relativizou muito isso. Você está em uma crise no casamento, se você já procurou um tipo de psicólogo, ela vai aconselhar o quê? Se você não ama mais, como é que está o teu sentimento? Não tenho mais amor pelo meu esposo. Não é a Mari, nem outras psicólogas que eu conheço, mas muita linha da defesa da pessoa, eles estão fazendo aquilo que acham certo. Mas o que eles acham? Não, se você não tem mais sentimento, então procure a tua felicidade. Vai buscar outro casamento, outro companheiro, etc. Porque vinculo o amor ao sentimento. Muito pelo contrário, a Bíblia vincula ao amor ao sentimento. A Bíblia vincula o amor a uma decisão de amar a pessoa, de querer o bem, de fazer o bem à pessoa, independente das circunstâncias, independente do sentimento. E onde é que fica o sentimento? Eu creio, e já experimentei isso, e vejo muitas pessoas experimentando isso, que por obediência a Deus, por se vincular a esse amor ágape, o sentimento vai acompanhar aquela decisão de amar. O sentimento, Deus não vai lhe deixar na mão a vida toda querendo perdoar, mas ainda se sentindo mal com a outra pessoa. Ele vai lhe dar um amor pela outra pessoa, uma vez que você decidiu amar aquela pessoa. Amar decisão vai resultar em amar sentimento. O amar sentimento, que é o gostoso também, né? Que é aquela parte do terceiro estágio. Então, a resposta boa, eu posso amar mais a Deus, eu tenho uma resposta muito boa para vocês essa noite. Eu creio que a maioria aqui já descobriu. Claro que a gente pode amar a mais uma pessoa. Deus é uma pessoa, tem vontade, né? Ele tem uma vontade própria, ele tem a decisão própria, por uma definição, ele é uma pessoa, a maior pessoa do universo, né? E a gente pode amar mais a uma pessoa e assim conseguir vencer o pecado, obedecendo a Deus e ter uma vida vitoriosa, que você acabou de profetizar para o seu irmão.
Esta é a chave da obediência: amar mais a Deus. Então toda a questão é como podemos amar mais a Deus. A gente pode amar mais uma pessoa. Eu tenho um exemplo simples que me veio, né? Um casal pode amar mais um bebê. O bebê não é filho dele, não é nem parente dele, e ele até olha assim: eu amo, que criança linda. E pode se vincular em amor mais do que aquele contato inicial? Pode? O maior exemplo que me veio à cabeça é quando ele adota aquela criança. Vamos supor, ele adota, aquele casal adota aquele bebê, que veio um amor normal, assim, fraternal, e quando adota, vai ser tomado por aquele amor, não é verdade? O convívio, tem certas coisas que vão acontecer nessa jornada, nesse caminho de criar aquela criança, que o amor vai dominar ali, vai contagiar de uma maneira assim poderosa aquele casal, e vai criar um vínculo. Eu conheço pessoas que foram adotadas e que os próprios filhos naturais não tiveram tanto amor, no caso de uma mãe, do que a própria filha adotada teve. Quem não conhece, eu apresento a Maristela. A Maristela hoje não está aqui, mas ela foi adotada pela minha avó e ela foi mais amada ainda do que as próprias filhas. Foi numa outra época, tudo bem, os filhos já tinham sido criados, mas o vínculo, aquelas coisas que nós vamos falar daqui a pouco, que geraram aquele amor. E isto pode também acontecer para com Deus. Às vezes a gente não tem tanto amor para com Deus, porque certas coisas e certas atitudes nós não estamos adotando para com Deus. Então, eu creio que é uma bênção esse assunto. Eu posso dizer para vocês, o que eu venho há semanas, Deus uma noite me deixou sem dormir uma semana inteira. Ele vinculou esse assunto que estava no meu coração, numa noite que eu quase não dormi, toda noite, a um livro chamado As 5 Linguagens de Amor. Quem já conheceu, já leu esse livro aqui? Pode levantar a mão? Tem vários irmãos que leram. Aqueles que não leram, é um livro de Gary Chapman, que retrata, o primeiro livro dele foi justamente As 5 Linguagens de Amor, e o subtítulo era Como expressar amor, como expressar o sentimento de amor ao seu cônjuge. E aquilo me veio, aquelas 5 linguagens que eu sabia, assim, que eu conhecia, que eu podia adotar também aquela linguagem para com Deus. E aquilo começou, sabe, movimentar dentro de mim. E as 5 linguagens, para vocês terem uma ideia, é: a primeira, palavras de afirmação, que a gente normalmente diz elogios. Segunda, tempo de qualidade, presentes. Quarto, atos de serviço. E quinto, toque físico. Ele começou fazendo esse livro para relacionamento conjugal. Depois ele fez as 5 linguagens do amor para a criança, para o adolescente, e até ele escreveu um livro, As 5 linguagens do amor para com Deus. Eu fui ali na Livraria Cultura e não tinha que encomendar e esperar 15 dias. Eu digo, mas pelo que eu já li aquele livro, pelo que eu já entendi, eu sei eu sei como é que eu posso adotar para Deus. Porque ele usa as mesmas 5 linguagens para com o adolescente, porque são as 5 linguagens de expressar amor. Em qualquer uma linguagem, toda a expressão de amor, de alguma maneira, é uma dessas linguagens ou uma combinação delas. Então eu queria mostrar para vocês, dando um pequeno exemplo dentro do casamento, vou explicar uma a uma, e como nós podemos aumentar o nosso amor, o nosso relacionamento com Deus, através de uma linguagem de amor. Hoje até eu deixei marcado na Bíblia, o pastor Filipe, foi Salmo 146, vocês já leram aqui. Começa falando desse amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, é disso que a gente vai tratar. De como aumentar o meu amor a Deus e aí tornar não penoso aquela obediência. A primeira linguagem, palavras de afirmação.
elogios, elogiar a pessoa dentro do livro. Qual era a mensagem do livro? Os casais devem praticar essa linguagem. Há milhares de formas de expressar apreciação por meio de palavras. Estas expressões devem ser direcionadas ao comportamento, à aparência física ou à personalidade do outro. Para pessoas cuja principal linguagem do amor consiste em expressões de incentivo, tais palavras são como chuva de primavera sobre o solo ressecado. Sobre isso, eu tenho um comentário rápido, que o assunto aqui não é casais, o assunto aqui é o nosso relacionamento com Deus. Mas eu vejo assim, eu não sei, não tenho dados, mas a dificuldade dos homens, pelo menos aqui gaúchos, não todos, alguns, de dizer para a esposa, eu te amo. Uma palavra, um elogio, uma palavra de afirmação na linguagem do autor, simples, que toda mulher sonha de ouvir. Eu às vezes desconfio que é coisa de gaúcho. Talvez foi criado, tem que ser machão, ou coisa desse tipo. Conheci pessoas maravilhosas, sensíveis, assim, apaixonantes. Que o sonho da esposa é ouvir, eu te amo. E ele chegou para mim e disse, eu não consigo dizer, porque eu não a amo perfeitamente. Eu me sinto hipócrita. Então eu não tenho condições de falar. E eles têm um relacionamento normal, não são cristãos, mas até vivem razoável, porque viver bem mesmo sem Cristo é difícil. Mas, olha, ponto de uma mentira, eu considero até diabólica, a pessoa não expressar amor, um casamento assim de 40 anos, com grandes alegrias, e não conseguir expressar amor. Mas não foi o único caso. Tem muita dificuldade em expressar amor. Então é uma linguagem que é muito bom os casais lerem esse livro, porque a gente tem que negar essa coisa que eu ouço muitas vezes. Eu não aprendi, o meu pai não falava essas coisas. Eu não fui criado assim, eu tenho essa dificuldade. A vitória em Cristo vem de superar esse nosso passado. Amém? Então nós não podemos aceitar, eu fui criado, eu não sei comunicar amor. Isso aí é coisa do passado, nós podemos. Amém? Você profetizou o seu irmão aí, você vai ser vitorioso. E um homem, uma mulher, só é vitoriosa se ela consegue, pelo menos, expressar, as coisas mais lindas de um casamento, de um relacionamento, até para um filho. Dizer para o filho, eu te amo. Então é uma linguagem poderosa, essa linguagem de amor. Deus usa essa linguagem para conosco. O assunto não é Deus para conosco hoje, é nós para com Deus, amar mais a Deus. Mas só que vamos ver, Deus usa isso conosco? Usa muito. Vejamos, Ele nos encoraja toda hora na Bíblia, Ele declara o seu amor muitas vezes na Bíblia. Em Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Olha o que ele diz. Então eu chego a me arrepiar quando é um versículo que tocou muito a nossa vida, né, Cristina? Isaías 41:10. Então Deus fala na primeira pessoa. Para quem? Para você, para mim. E Ele fala em Jeremias 31:3: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E nós podíamos ficar a noite inteira aqui, irmãos, falando de como Deus fala essa linguagem de amor para conosco, porque Ele sabe dessa importância. Ele sabia que como é importante uma pessoa se sentir amada e também ouvir essa mensagem de amor. Diz que a mulher se ganha no ouvido, né? O homem parece que é com a barriga, mas a mulher é com o ouvido. O homem sabe, ele até não precisa ser muito bonito, mas ele tiver uma palavra boa. Hoje eu vejo assim, os homens não estão nem falando. Coisa incrível. Então as mulheres, elas precisam ouvir. Mulher então precisa ouvir. Os homens que estão aqui, preste atenção, você precisa quebrar essa dificuldade. Mas agora vem o ponto alto dessa linguagem. O objetivo desta noite é que nós aprendamos a expressar nosso amor por Deus. Nós podemos usar essa linguagem para Deus,
Devemos declarar nosso amor com cânticos, com palavras de agradecimento e proferir, eu te amo, ó Deus, da minha vida. O Salmo 146 começa assim: eu te adoro. Eu confesso que me sinto tão bem quando eu falo essas coisas para Deus, que eu considero isso algo contagiante, realimentador. Eu tenho absoluta certeza que o meu amor por Deus cresce à medida que eu falo isso. Eu digo assim, sobre falar com Deus, se fala de várias formas. Se ora, se fala com Deus, se pede bênção para os irmãos, para a igreja, para a cidade. Mas eu creio que o nosso maior falar com Deus seja declarar essa primeira linguagem de amor, declarar os dons dele, os atributos dele, ser agradecido a ele. Não é proibido pedir nada para Deus. O próprio Jesus ensinou no Pai Nosso, agradecer o pão, pedir o pão de cada dia. Não tem nada contra pedir a Deus. O problema é que o pai não pode ficar ouvindo só o dia inteiro um filho pedir chão. É uma coisa, vai se tornar chato. Agora, um pai que ouve um pedido de um filho que está sempre agradando o pai, sempre reconhecendo o valor do pai, um pedido que venha daquele filho. Qual pai de nós não daríamos? O que Jesus disse? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, muito mais o meu Pai que está no céu. Vós que sois maus, nós somos cheios de defeito. O que a gente não faz por um filho? E um filho ainda que seja agradecido, tu não mede nada por um filho. Deus não é diferente. Deus é essa pessoa que quer ver um coração grato. Esse é um coração que está direto ligado nele. Eu creio que, uma coisa minha, ao maior tempo da nossa vida, nós estamos dirigindo, nós estamos no elevador, eu não posso estar falando de Deus, eu estou com mais pessoas, eu estou em espírito, adorando a Deus. Deus, eu te amo, eu nem sei quanto, é um disco que parece que, para mim, fica rodando assim, De vez em quando eu peço, de vez em quando eu abençoo, eu vejo uma pessoa fumando, passando por mim, eu abençoo, liberto aquela pessoa, e eu volto àquela coisa assim, Eu te amo, eu te adoro, como tu é bom. Nós cantamos aqui, nós nem combinamos, a tua misericórdia é para sempre, porque Deus é bom, porque Deus é bom. É maravilhoso nós usarmos essa primeira linguagem de amor, essas palavras de afirmação para com Deus. Se a mulher é importante ouvir isso, imagine o nosso amado da nossa alma. Então, eu creio que isso vai gerar mais amor por Deus. Você vai ficar mais apaixonado por Deus. E aquele peso para cumprir os mandamentos vai ficando leve. Quando você vê como é bom amar as pessoas difíceis, como é bom tirar os vícios, tirar a mentira, tirar as coisas que não são justas para com Deus e fazer as coisas justas. Não vai precisar ninguém falar para você que não deve fazer mais isso, não deve fazer mais aquilo. Ao natural vai ser prazeroso agradar a lei de Deus. Amém? Aí passamos à primeira linguagem. A segunda linguagem é tempo de qualidade. Dedicar tempo a alguém significa dar a essa pessoa a nossa atenção exclusiva. Eu volto para o livro aqui. Relacionamento entre famílias, entre pessoas. Para uma criança pequena, é sentar-se com ela no chão e brincar de bola. Para um cônjuge, é sentar-se no sofá e olhar um para o outro enquanto conversa. Porque tem gente que não se olha, fica no computador ou no Facebook. Ou fazer uma caminhada perto de casa, só vocês dois. Ou ainda sair para comer fora, olhar-se nos olhos e conversar. É levar um adolescente para pescar, contar-lhe como era a vida quando você era adolescente e depois perguntar de que modo a vida dele é diferente da sua. Sua atenção está voltada para o adolescente e não para a pescaria. Tempo de qualidade é fazer um programa com um amigo no qual vocês dois possam compartilhar a vida. O que importa não é a atividade, mas o fato de vocês terem tempo para ficarem juntos. E isso é uma forma profunda de demonstrar amor.
Estar junto com uma pessoa é uma forma profunda de demonstrar amor. É uma linguagem poderosa de amor. Deus usa essa linguagem para conosco? Usa. O Salmo 139, eu aconselho você, se não leu, vai ler, né, um conselho aqui. Fala que quando a gente senta, quando a gente levanta, Ele sabe todos os nossos caminhos, Ele nos conhece dentro do ventre, Ele vem nos acompanhando ainda quando nós éramos uma substância informe. Então Ele está sempre nos dando atenção, e Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então Deus nos dá tempo, Ele está sempre conosco. Ele disse que ia para Adão, né? Ia lá, todos os dias Ele tinha um convívio com Adão. Eu creio que hoje Ele tem mais convívio conosco, porque a Bíblia diz que hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos um amigo sempre presente. Então, se eu não observar esse amigo, eu estava pensando, às vezes eu posso fazer uma viagem longa com uma pessoa, imagina eu ignorar a pessoa que está do meu lado. Que coisa horrível. Deus está sempre conosco e eu ignorar Ele no meu dia a dia. Já pensou? E nós devemos expressar essa linguagem de amor para com Deus, que é o propósito dessa noite. Isto é, ter um tempo para nos relacionar com Ele. Creio que não se reduz apenas a um horário específico. Como eu já falei aqui, nós temos que ter, recomendado aqui pela nossa igreja, um tempo a sós com Deus. Ler uma palavra, ler um devocional, ouvir um cântico, mas não se reduz ali, ou não se reduz num dia de domingo, ou num dia de célula, que vai lá na casa do irmão. Ali eu estou dando tempo para Deus, estou convivendo com Deus naquele momento, hoje aqui no culto, por exemplo. Não é disso que vem se falar aqui. É um tempo daquele amigo que está sempre conosco. É o dia inteiro. É no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, né? Então, essa é uma linguagem poderosa de amor para gerar amor no nosso coração, o próprio amor, sentimento para com Deus, através desse convívio, dessa plena amizade com Deus. E eu creio aqui, eu estou olhando para os irmãos, tenho esse privilégio de ver a igreja, e eu vejo assim, claramente, muitos irmãos assim, que já vivem isso, e outros eu não conheço muito, e eu creio que muitos vivam isso. Amém? E isso vai gerar cada vez mais essa paixão por Deus. O homem é muito capaz de ter muitas paixões. Conheço gente que tem paixão por muitas coisas, se entrega a muitos prazeres e muitas coisas. E nós estamos falando aqui essa noite do maior prazer que você pode receber nessa vida. Você ter esse relacionamento com Deus. A terceira linguagem de amor, segundo o autor, é presentes. Dar alguma coisa, dar algum objeto. Cada cônjuge, dentro do âmbito familiar, deve dar presentes, pois dar presentes é uma expressão universal de amor. Os presentes dizem: ele estava pensando em mim, veja só o que comprou. Crianças, adultos e adolescentes, todos gostam de presentes. Para algumas pessoas, os presentes são a principal linguagem de amor. Nada faz se sentirem mais amadas do que receber um presente. Os presentes não precisam ser caros. Às vezes uma flor para uma mulher, tu ganhou o coração daquela mulher. Amém? Então não está se falando de coisas, e às vezes as pessoas acham, para realmente ganhar o coração de alguém ou de uma mulher, tem que dar uma joia de 30 mil reais. Não. E se ela não tem essa linguagem de amor como preferência, nós vamos escutar aqui em outros casos, às vezes ela está até desconfiada. Por que ele está me dando esse presente assim, né? Então, é muito importante o fato de tu dar valor para uma pessoa. Ela tem valor, você presentear alguma coisa. E tem uma frase que eu uma vez ouvi, não sei mais de quem, que diz assim: podemos dar sem amar, mas não podemos amar sem dar. O amor está ligado a dar. Ninguém consegue amar sem dar nada, nem que seja um presente, um tempo, um carinho, um abraço. A gente, se não der nada para uma pessoa, é uma pura, aí sim, é uma pura hipocrisia dizer que ama aquela pessoa. Se
você analisar quem você ama, você tem dado muita coisa para essa pessoa. E Deus usa essa linguagem para conosco, de dar. Ele tem nos dado alguma coisa, Ele tem te dado alguma coisa? Amém. Eu pergunto ao contrário, o que Ele não tem nos dado? Você é capaz de falar alguma coisa que Ele não tem te dado? O que você tem que não vem dele? Todos os átomos, Ele que criou. Qualquer coisa que você tenha materialmente, foi Ele que deu. Tudo que você tem sentimentalmente, foi Ele que deu. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Você é fruto do amor dele. Você recebeu o amor dele. Você é capaz de amar porque Ele ama. Então nós recebemos tudo de Deus. Deus é especialista nessa linguagem de dar. Deus é o especialista nessa linguagem de dar. E nós para com Deus agora, o que nós podemos dar a Deus? Nós podemos devolver essas coisas todas a Ele, botar no altar dele, devolver a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como a Bíblia diz, que é o nosso culto racional, para que a gente experimente a vitória. A Bíblia diz: para que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você quer experimentar essa vitória na sua vida, que é uma promessa de Deus, não dessa igreja. Você, entrega o seu corpo, entrega a sua vida, entrega o seu destino para esse Deus. E em maneira mais prática também, como a gente pode fazer praticamente, nós os membros dessa igreja, e que nós já fazemos aqui, antes de eu ser até membro de Jesus, membro da igreja, esse tempo já tem 30 e poucos anos, essa igreja tem 56 anos. As pessoas aqui dão dessa igreja, senão nós não teríamos nem esse templo, não teríamos nem o ar-condicionado. Então, de uma maneira prática, a gente pode dar o nosso amor aqui para os outros, mas a gente pode dar nossos recursos através dos dízimos, das ofertas, de ajudar o próximo com nossos recursos. Se você tem, você sendo liberal para com Deus, Deus então promete assim. Jesus disse que é melhor dar do que receber, porque o que nós vamos receber vai ser uma medida muito mais volumosa do que nós damos. Quem experimentou aqui dá, sabe o que eu estou falando. Quando você dá amor por uma pessoa, você recebe muito mais em troca. Quando você serve uma pessoa, você recebe muito mais em troca daquele serviço que você faz para aquela pessoa. E eu já experimentei, eu tenho autoridade para dizer isso. Quando eu dou recursos, e eu sabia disso, eu nem era cristão, nem conhecia a Bíblia, mas algumas pessoas aqui sabem da minha família que eu tinha alguma coisa, Deus tinha plantado no meu coração, que eu tinha experimentado uma conexão. Se eu desse, eu ia receber. Até parecia, eu tinha vergonha já de dar, porque era uma coisa tão automática para mim receber, que eu ficava assim, num segundo momento: eu estou sendo egoísta, eu estou querendo ajudar aquela pessoa, será que não é para o meu benefício? O negócio é poderoso, desculpe a palavra negócio, não é nesse sentido, mas é poderosa essa palavra, que é melhor dar do que receber. É poderosa em todos os sentidos. Experimente isso na sua vida. E é uma linguagem de amor que toca o coração de Deus, porque Ele nos fez corpo, alma e espírito, e parece que nós queremos viver sempre no corpo, sempre no material, sempre com medo do futuro. E a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos. Quem não dá é porque está ansioso. Às vezes não é tão pela ganância, às vezes é porque está com medo do futuro. É a ansiedade que domina. Dá para entender? A ansiedade, o medo do futuro é uma incógnita. Mas se a gente crê em Deus, e Deus que é o Todo-Poderoso, Ele está vendo o nosso coração dando aquilo. Quando Ele viu aquela viúva dando 2 moedinhas frente aos poderosos que deram uma quantidade milhares de vezes maior, ele viu o coração daquela mulher. Ele disse: ela fez muito mais coisas, teve muito mais valor no que ela fez. Não é o valor que nós estamos falando aqui, mas eu acho que é algo libertador da nossa alma. Se você quer realmente ficar liberto desse mundo material e experimentar coisas espirituais, você tem que aprender a dar no reino de Deus. Eu não tenho
eu falo com esse entusiasmo, porque eu sei do valor que para mim é isso. Vencer isso é maravilhoso. E eu penso isso na vida de muitos irmãos aqui. Então nós já vencemos aqui 3 linguagens. A primeira, palavras de afirmação, elogios. A segunda, tempo de qualidade. A terceira, presentes. À medida que tu vai dando no reino, você vai ficando apaixonado pela obra de Deus. Sabia que quando você é apaixonado por uma coisa, um dos sinais é que o seu dinheiro está indo para aquela coisa? Se você é apaixonado por carro, observe quanto por cento do seu potencial, dos seus recursos você põe em carro. Quem é apaixonado de carro, põe bastante recurso naquilo ali. Quem é apaixonado por alguma coisa, um colecionador, ele vai ficando tão apaixonado, sabe por quê? Porque ele está colocando o recurso dele ali. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro, estará o meu coração. O meu amor vai para onde tiver o meu dinheiro. A própria Bíblia está dizendo isso. Então, a gente tem que se cuidar. Onde é que eu estou colocando meus recursos? Se você coloca no reino de Deus, você vai ficar apaixonado pelas almas que vêm através desses seus recursos. Se você ajuda missionários, você vai ficar apaixonado pela obra missionária. Você vai ser coparticipante da obra missionária. Agora, se você nunca experimentou esse ato de dar, como é que você vai ficar apaixonado pela obra missionária se você nunca ajudou a obra missionária? Eu lhe garanto, vai ser a coisa mais impossível. Mas eu creio que Deus está falando essa noite. Amém? E nós vamos agora à 4ª linguagem de amor, atos de serviço. Como diz o ditado, um gesto fala mais do que 1000 palavras. Isso é particularmente verdadeiro para as pessoas cuja principal linguagem consiste em atos de serviço. Realizar algo que você sabe que a outra pessoa gostaria que fizesse é uma expressão poderosa de amor. O mesmo vale para preparar uma refeição, lavar a louça, passar aspirador, cortar a grama, limpar a churrasqueira, dar banho no cachorro, né, pastor? Pintar um quarto, lavar um carro, levar o filho ou a filha no futebol, consertar o vestido de uma boneca, colocar a correia na bicicleta que caiu para o filho, e essa lista não tem fim. A pessoa que fala essa linguagem está sempre buscando o que fazer pelos outros. Eu conheço irmãos que falam poderosamente essa linguagem, especialmente essa linguagem. Aquilo me constrange até. A qualificação dele para servir é algo assim encantador. Para a pessoa cuja principal linguagem consiste em atos de serviço, as palavras podem ser vazias se não forem acompanhadas de ações. O marido diz, eu te amo, e a esposa pensa, se me amasse mesmo, faria alguma coisa aqui em casa. Não é por acaso que é a linguagem da Cristina. Está sempre me cobrando também. É possível que ele esteja sendo sincero em suas palavras de afirmação, dizendo, eu te amo, mas não está tocando a esposa verdadeiramente, pois a linguagem dela pode ser ato de serviço. Sem isso, ela não se sentirá amada na realidade. É muito cuidado, nós homens, as mulheres aqui, a gente, os pais para os filhos. Um pai é da mesma forma, eu te amo, meu filho, mas não dá tempo para o filho, não faz nada pelo filho, não põe uma correia da bicicleta que caiu. É aquele amor, fica um amor platônico, assim, né? Então, Deus fala essa linguagem conosco. Deus nos serve, por acaso? Acho que agora deu um arrepio nos pastores aqui. Paro agora e pergunto, quem aqui já sentiu que Deus usou um irmão para servi-lo? Quem aqui? Eu já senti vários, não só os pastores, vários irmãos que Deus usou para me servir. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus usa isso, usando os irmãos, usando os filhos dele para servi-lo.
para te servir. Creio que Deus dá tanta importância a esta linguagem de amor que Ele elenca na sua palavra diversos mandamentos chamados recíprocos, em que nos orienta a servir o próximo de múltiplas maneiras, porque Deus sabe que esta expressão de amor é muito eficiente. Quando você serve uma pessoa, você ganhou a pessoa. Até tem uma estratégia evangelística, né, pastor Rogério? Que é, se você primeiro ganha a pessoa para você, você ama a pessoa, serve a pessoa, ajuda a pessoa, visita a pessoa, e essa pessoa vai querer o teu Deus. Resumidamente, é uma linguagem poderosa de servir o próximo. Nós tivemos o privilégio, quem é novo aqui, nós temos a igreja que, duas asas que a gente chama, como se fosse um pássaro que se equilibra o voo, uma asa seria essa grande celebração aos domingos, pela manhã e à noite. Temos culto na sexta-feira à noite também, mas também temos nos lares uma reunião com um grupo menor, que é mais fácil compreender, ouvir as pessoas, explicar coisas da Bíblia. E nós temos o grupo, aqui nós temos o almoço da ceia uma vez por mês, e é um rodízio desses lares que organizam. E hoje, casualmente, foi a nossa célula, a gente chama esses grupos celulares, grupo célula. E nós servimos aqui, desde sexta-feira, Cristina fosse com a Rosa, lá no Atacadão, lá e tal, depois eu fui contigo no Nacional. E assim a gente comprando, bolando para servir os irmãos. Eu digo que alegria foi servir os irmãos. Eu sei que os irmãos se alegraram muito. Eu vejo o Cláudio, o pastor Felipe, foi o pastor Samuel, todo mundo agradecido, todo mundo alegre, contente, vendo os irmãos tudo de touquinha, sabe? Touquinha branca, na cozinha, servindo. Tinha gente que não costuma entrar na cozinha nunca, tem empregada, e aqui estava com as mãos arregaçadas, trabalhando. Mas foi uma alegria enorme mais para nós, viu, pastor? Foi muito mais para nós, viu, Cláudio? Foi muito mais para nós, igreja. Quem era da célula aqui, que está aqui, levante a mão. Vocês podem confirmar isso? Olha, a gente na nossa célula é uma alegria. Toda quinta-feira é uma grande alegria. Tem um feriadão na sexta-feira, que foi Sexta-feira Santa, e a gente a gente não tinha aula toda quinta-feira. Eu sou profissional liberal, já podia ir quinta-feira de manhã, ao meio-dia para a praia, e nós fomos na sexta-feira de manhã, porque eu disse, não vou perder a célula. É uma alegria muito grande estar com os irmãos, mas eu vejo que hoje a alegria foi maior, amém? Hoje a alegria foi maior servir a igreja de Cristo, servir os irmãos de toda a congregação, de todas as células. Foi uma alegria muito grande servir. Então, uma pessoa vitoriosa, perder essa oportunidade de servir os outros, não está experimentando ainda nada nessa vida. E Deus fala essa linguagem conosco, Deus nos serve, que a gente estava falando. Então Ele usa os irmãos. Hoje a igreja foi abençoada com os irmãos da nossa célula, usou os irmãos. E nós, como podemos servir a Deus? A Deus agora. Aí temos um campo de muitas oportunidades. Ninguém deve ficar de fora desta linguagem de amor a Deus. Hoje o pastor Samuel falou, quem quiser servir na nossa igreja, ele falou pela manhã, tem todas as oportunidades aqui. Quem ainda não serve a Deus, venha se alegrar. Eu quero dizer para vocês, é só começar. É só dar batida. Ele nos dá toda a motivação, Ele nos dá o ânimo, Ele nos capacita. Uma das desculpas é dizer, não tenho muita capacidade, eu não tenho a capacidade que tu tens. Eu não tinha a mínima capacidade quando eu comecei aqui, e eu ganhei a confiança. Os pastores aqui dão muita confiança em nós, eles têm muita confiança em nós, porque eles sabem quem habita em nós. Amém? Tem treinamentos, tem estudos, mas você pode servir aqui nesse local. Aqui na igreja todos têm oportunidade de servir, seja nas células, abrindo a sua casa quando isso for possível, servindo o irmão no discipulado.
É algo tremendo. Às vezes na casa da pessoa não pode abrir a célula, porque tem membros que não estão convertidos, né? A casa não tem condição de receber por algum motivo. Mas discipular uma pessoa é difícil a desculpa que você possa dar para não cuidar de uma pessoa. Eu digo assim, você pode cuidar de uma pessoa. Capacidade, eu não conheço tanto a Bíblia. Você vai escutar, ser um bom ouvido para aquela pessoa. Deus vai lhe orientar. Se tiver casos mais complexos, decisões difíceis na vida daquele discípulo, você traga para a liderança, você traga para o seu líder de célula. Mas hoje eu ouvi da Magda como está sendo boa o teu discipulado, né? Começou há poucas semanas, e como ela está tirando um proveito do discipulado. Todos nós aqui podemos discipular. Não é uma ordem assim, uma faca no pescoço, como se diz, mas é um convite em amor para você participar dessa alegria de servir. Ver uma pessoa andando no caminho já correto, andando com alegria através da tua vida, do teu serviço a Deus, naquele discipulado. Eu digo assim para vocês, não tem preço isso. Nada paga isso para uma pessoa. Nenhum negócio que você feche vai lhe dar tanta alegria quando você vê uma pessoa vencer o pecado, vencer a doença, vencer toda a doença emocional, como o pastor Samuel diz, quebrando os tabus, as tatuagens, aquelas coisas que vêm de anos. Como é bom andar com as pessoas juntos. O Orlando, primeira vez que vem hoje na igreja, né, Orlando? Não sabe a alegria que tu faz no nosso grupo. Tem muitas pessoas no nosso grupo aqui, só ver a tua presença aqui. Era o objetivo nosso, que tu conhecesse o local que a gente vem aqui adorar a Deus. E como é bom ele ter recebido. Ele foi 3 vezes na célula lá em casa. Uma pessoa que já tinha entrado em vários tipos de segmentos religiosos, né? Uma pessoa que é avô, tem as filhas de 30 e poucos anos, e a alegria que vive o Orlando hoje. Tu confirma isso? Ele me disse há pouco no banco aqui. E ele está aqui. E eu tive o privilégio de a receber na minha casa. O privilégio é todo meu, viu, Orlando? O privilégio é meu. Então isso é servir a Deus. Deus diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas eu creio que há um novo tempo, onde serão muitos os que irão servir a Deus com alegria e saborear o melhor desta terra. Eu desejo para você saborear isso. Quem não participa disso, comece a saborear isso. Você vai ver, você vai ser você vai propagar isso muito mais do que nós aqui. Pertencemos, somos líderes de célula, né? Estamos fazendo alguma coisa aqui dentro. Hoje a nossa célula teve esse privilégio. Eu creio que você pode ter esse privilégio todos os dias. Eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte da família de Deus. Você vai ter um discípulo que você não acompanha só no discipulado, você vai estar orando por ele, você vai estar ligando para ele. Então é um ato assim de amor que a gente recebe muito em troca. Estamos terminando, falta a última linguagem de amor, o toque físico. Num casamento é muito importante manifestações físicas de carinho, principalmente fora dos momentos mais íntimos. Hoje a mulher, secularmente falando, aí fora do mundo, a mulher virou muito objeto sexual. E essa mensagem está impregnada assim. Então, às vezes, dentro de um casamento, o homem vai fazer um carinho, a mulher acha que ele só quer o sexo ali. Então, é muito importante comunicar esse carinho, esse toque físico, fora uma impossibilidade, assim, é na cozinha e depois não ter que trabalhar, não tem. Isso é muito importante, a mulher se sentir amada, independente de alguns momentos. Então, as psicólogas sabem o que eu estou falando também, né? Então, a Mari aí está me observando. Então, conhecemos de longa data o poder do toque físico. É por isso que pegamos bebês no colo, segurando-os e apertando-os junto ao peito e dizendo uma porção de palavras lindas. Muito antes da criança entender o significado do amor, ela já sente o que é ser amada, por meio do toque físico.
Abraçar e beijar uma criança de 6 anos, quando vai para a escola pela manhã, é uma forma de encher seu reservatório de amor, de prepará-la para um dia de aprendizado, um dia de aula. Eu vou contar, eu tenho um neto de 2 anos e pouco, é muito agitado, o menino, né, o André, e desde as minhas filhas, a Vanessa, começou com a Ana Paula, depois a Vanessa, e agora renovou-se com o André. Eu comecei com a Ana Paula brincando de tapinha. Era uma linguagem que eu usava assim, de prender, e ela fazia força para se soltar, desde a Ana Paula. E a Cristina sempre retrucava: parem com essa brincadeira, porque vai sempre sai alguém ferido. E aquela frase dela era sempre repetitiva quando a gente de noite ia fazer isso na cama, que já era aquilo mesmo, já fazia a gente rir, né? E assim foi com a Ana Paula, um período assim, 5, 6 anos e tal. Depois foi com a Vanessa, era a mesma coisa, ela adorava, e eu prendia e ela fazia toda a força, eu deixava ela soltar também e tal, né? E a Cristina sempre falava aquela frase. E agora, gente, está com o André, só que não é com 5, 6 anos, já com 2 anos. E eu só falo para ele: vamos brincar de tapinha, ele larga tudo para eu pegar, amassar ele. Ele não tem força, não dá ainda para entrelaçar as pernas, assim, né? Então eu aperto ele contra o sofá, uma certa pressão, assim, né? E tal, e ele ama aquilo. E depois eu me ajoelho no sofá e ele me faz a mesma coisa em mim. E a Cristina fala a mesma coisa. E a gente dá risada, e a gente se diverte. E as filhas estão vendo aquilo que tinha acontecido com ela. Mas aquele toque físico com o meu neto é simplesmente impagável. Não tem preço isso, né? Então é algo tremendo experimentar isso. Eu tenho visto até casamentos que não tem mais nenhum toque físico. Coisa incrível isso. Não tem um carinho. Pode até ter sexo de vez em quando, mas não existe mais um toque físico, não existe mais um beijo. Isso, entre famílias cristãs, isso aí é um crime lesa pátria, assim, né? Não tem como se admitir. E eu aprendi muito com o pastor Samuel também, né? Sobre o toque, né? Você lembra, pastor? Tocar nas pessoas, como é importante. Isso é tremendo, tocar nas pessoas. E Deus toca. Eu pergunto agora, essa linguagem de amor, eu fiquei pensando, né? Como é que agora eu vou fazer? Aí sexta-feira o pastor toca um louvor aqui. Como é que era o louvor, pastor? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Deus toca, gente. Quem já foi tocado por Deus aqui sabe do que está falando. Como Deus toca. Quando você sente o toque de Deus, você não troca por mais nada, nem uma hora e arte desse mundo que já fizeram, você não toca por nada. Você vai se lembrar para sempre na sua vida. Você vai ser uma pessoa diferente quando Deus tocar na sua vida. E Ele tem tocado nas nossas vidas, amém? Então Deus usa essa linguagem. Ele tocou em muitas pessoas na Bíblia. Tocou em Jacó. Jacó ficou irreconhecível depois que Deus tocou em Jacó. Deixou uma marca em Jacó, ele saiu mancando. Eu acho que era para ele lembrar que um dia Deus tocou nele. E agora, Deus quer ver o nosso toque nele. Agora ficou. Nós podemos tocar a Deus, usar essa linguagem de amor. Como isso é possível, já que Deus é Espírito? Como podemos tocar em Deus? Lá naquela noite, vivendo essa palavra. Eu creio que de duas formas podemos usar essa linguagem de amor para com Deus. A primeira é o nosso toque numa outra pessoa. É aquilo que o pastor Samuel me ensinou.
Agradeço muito, pastor, quando o senhor ia lá em casa e eu via, ele me ensinou fazendo nas outras pessoas, tocando nas outras pessoas e falando. Quando é homem é mais fácil, quando é mulher é com todo respeito, não sozinho, na presença da tua esposa de preferência, na presença do marido dela, se está ali, né? Porque nós temos que fugir da aparência do mal, né? Mas quando você toca numa pessoa, você dá um abraço numa pessoa, é poderoso. São as mãos de Deus que estão ali tocando naquela pessoa. Não é verdade, pastor? E ele faz isso com uma graça. Eu quero ainda ter a sua graça para fazer isso nas pessoas. Você lembra, Sérgio? É inesquecível para mim quando o pastor estava lá em casa, levantava as mãos e saía no final para orar com as pessoas e tocava nas pessoas. Operamos a cura através de Deus, através da nossa vida, a cura de Deus nas pessoas, né? Então isso é muito poderoso. E a outra linguagem, a outra maneira dessa linguagem é tocar no próprio coração de Deus. Talvez isso seja o nosso maior desafio, mas também a fonte das nossas maiores vitórias. É amar as pessoas em situações em que somos injuriados e injustiçados, amar os chamados inimigos. Isto realmente toca no coração de Deus. Jesus disse: que glória há em amar os que vos amam? Realmente amar as pessoas, essas difíceis, essas que nós estamos assim embretados, a coisa está difícil. Nessas situações nós devolvemos o bem quando estamos recebendo o mal. E isso eu quero dizer, irmãos, eu tenho plena consciência, isto toca profundamente o coração de Deus. E aí 1 Pedro capítulo 2, versículos de 18 a 23, diz assim: servos, não precisa abrir, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Isto é, uma pessoa tem alguma autoridade, mesmo que seja perversa, e diz para nós sermos submissos, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Isto é, se você sofreu dano, mas respeitosamente, né, aceitar aquele dano pela sua consciência para com Deus, isto que agrada a Deus. Continua: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, vos suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, olha o que está escrito: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, isso, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Precisa falar mais alguma coisa? A gente quer fazer tanta coisa às vezes para Deus, mas se eu não conseguir amar uma pessoa que está até querendo o meu mal, eu realmente tô fora de estar amando a Deus. Vai ser muito penoso eu cumprir os mandamentos dele, porque eu estou conseguindo. Agora, mas ao contrário, vai ser muito fácil eu cumprir qualquer mandamento que Deus me mandar cumprir, quando eu toco no coração de Deus. A força que Ele me dá, o amor que Ele me dá, capacita para aquelas pessoas, não tem, é sobrenatural. Eu garanto, é sobrenatural. Então, a gente agora, repassando aqui as 5 linguagens de amor. Palavras de afirmação. Eu posso dizer: eu te amo, Deus. Você pode dizer? Amém. Amém? Vamos dizer: eu te amo, Deus. Eu te adoro. Para toda a minha vida. Como diz o Salmo 146, né? Para todo o meu viver. Tempo de qualidade. Nós podemos estar sabendo que tem um amigo do nosso lado, está sempre com ele, dando o tempo dele, né? Trabalhando para ele, ofertando na obra dele, sendo participante da obra dele, atos de serviço, ajudar dentro da igreja, ajudar os irmãos, ajudar uma pessoa na rua. Tive uma experiência tremenda quando eu fui fazer as compras para esse almoço de hoje, quando nós somos no Nacional, né? Uma experiência tremenda, irmãos. Eu fui ali para servir, comprar alface, porque quando ela foi comprar na sexta-feira não tinha alface. Tá difícil, né?
E me disseram, não, no Nacional tem, nós estamos aqui no Iguatemi. E eu não puxei conversa com ninguém. Se aproximou uma senhora de 77 anos, a maior graça, uma graça mesmo naquela senhora. O nome dela, Feema Xavier. Alguém já ouviu esse nome? Feema Xavier. Trabalhou muitos anos na RBS. Antes do Google, ela era historiadora. Procurava o que era passado na guerra do Golfo Golfo Persa lá, né? Então, uma pessoa que estava sempre nos programas da Rádio Gaúcha, naquela época eu não era convertida, eu passava 15 horas por dia com a Rádio Gaúcha, e ela está sempre no ar. Hoje ela não trabalha mais, hoje tem o Google, né? E ela é de profissão nutricionista, e ela quase não enxerga mais, ela tem uma visão muito pouca lateralmente. E ela chega para mim e pergunta, isso aqui é mandioquinha? E eu li, estava escrito, é mandioquinha. Aí eu disse, interessante, eu nunca comi. E ela começou a falar, porque ela é nutricionista, que é entre a batata doce e a batata normal. Começou a dar uma aula, eu chamei a Cristina, que estava perto, vem aqui, vamos aprender com ela. Uma pessoa tem sede de Deus, 77 anos, vai quinta-feira lá em casa agora. Ela mesmo já... E ela tem uma pessoa, fala inglês, francês, culta, é especialista na história bíblica. Então ela conhece o Jesus da história. Não, ela conhece a história de Jesus. Quinta-feira ela vai começar a conhecer o Jesus da história. Amém? Então, eu estava dizendo para a Cristina, nós estávamos lá para comprar o almoço da ceia. E ela vem para mim e me aborda, pergunta, fica contando, ela não parava de falar. E aí nós começamos falando da célula, falando da igreja. Ela já cantou aqui, ela disse. Ela foi a vários corais, ela participou. Coral da OSPA, há muitos anos atrás. Um desses corais ela já participou aqui. Então ela vai vir aqui, nós temos que levar, ela mal enxerga. Ela vai sozinha para o shopping até a pé, ali na Chácara das Pedras. Mas uma pessoa assim, e quando eu vi com ela se apresentou Feema. Eu disse, sabe que eu tenho uma pessoa que eu aprecio muito, mas há muito tempo eu não vejo falar, é a Feema Xavier. E ela, muito prazer. E ela própria. E ela ficou encantada, porque eu me lembrar do nome dela e quem ela era, né? Há mais de 10 anos ela saiu da RBS. Então, nós participando dessa grandeza de amar a Deus, podendo cada vez mais caminhar aumentar esse amor a Deus, nessa caminhada de aumentar o meu amor a Deus. Quem não quer aumentar o seu amor a Deus aqui? Eu quero amar mais a Deus. Se eu não conseguir praticar essas linguagens de amor, vai ser um amor platônico. Se eu não conseguir fazer nada disso aqui, vai ser aquilo que no mundo diz o amor platônico, um amor só, né? Que não tem ação nenhuma junto com aquele amor. Então eu queria convidar todos a ficar de pé, o louvor tocou-me, pode ser? É uma música também que o pastor lá em casa, nós cantávamos sem louvor, sem violão, mas é uma música que a gente chorava muito, pastor. Até hoje, quando o senhor canta, o Elvis gravou. O Elvis Presley gravou, era uma música muito importante na vida do Elvis Presley. Então você analise o seu amor a Deus, você analise se está sendo muito penoso amar, cumprir os mandamentos, e tem agora essa saída maravilhosa. Você vai aumentar o seu amor a Deus e vai ser muito mais leve. Amém? Você pode vir aqui na frente, aquele que quer desse encontro, receber um toque de Deus essa noite. Você quer receber mais desse amor de Deus e amar mais a Deus essa noite. Você venha, você pode se ajoelhar se quiser aqui na frente, você pode se prostrar em adoração, levantar as mãos. Você fica à vontade aqui essa noite. Você está livre para adorar a Deus aqui essa noite. Algemado, preso,
precisando desse toque, sentir esse toque. E esse coração quer mais, quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir Deus falando: não temas, eu estou contigo. Quer receber, quer sentir a presença de Deus o dia todo, quer receber toda essa linguagem que Deus fala conosco. Mas também esse coração quer dar para Deus, Pai, todo esse amor, Senhor. Recebe esse amor nosso essa noite, Senhor. Recebe um coração cheio de amor por Ti, Senhor. Queremos cumprir os Teus mandamentos, queremos viver em vitória, Senhor. Queremos ser uma igreja vitoriosa, um povo vitorioso em todas as áreas da nossa vida. E a palavra diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aquele que não me ama não guarda os meus mandamentos. Nos faz um povo que Te ama, Senhor. Nos faz um povo apaixonado por Ti, Senhor. Apaixonado pela Tua obra, Senhor. Preocupado só numa coisa, Senhor: em Te amar, Senhor. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas, meu Pai. Nos faz, Pai, pessoas sem ansiedade, Senhor. Porque nesse mundo tudo é passageiro, Senhor. Todo esse mundo material, porque lutamos tanto, Senhor, é tudo passageiro. Mas tem algo muito melhor, tem alegrias muito maiores, tem vitórias muito maiores, Senhor. O nosso coração anseia por isso, Senhor. Estas outras coisas não estão nos satisfazendo, elas nunca conseguem nos satisfazer plenamente, Senhor. Tu sabes disso, Senhor. Nos faz, Pai, viver essa paixão, Senhor, como um primeiro amor, Senhor. Querendo Te agradar, fugindo do pecado, fugindo da desobediência, Senhor, fugindo da escuridão, Senhor. Nos faz, Pai, os mandamentos não serem pesados para nós, Pai. Nos faz os mandamentos não serem difíceis para nós. Nos dá prazer em guardar a Tua palavra. Nos dá prazer em vir na Tua casa. Nos dá prazer de ir num grupo célula, Senhor. Nos dá prazer de cuidar de uma pessoa no discipulado, Senhor. Nos enche de prazer, Senhor, porque nós vamos Te amar a cada dia, Senhor. E Tu vai nos tornar essa vida cristã leve, Senhor. Vai uma vida cristã cheia de vitórias que nós profetizamos aqui, Pai, no primeiro momento, Senhor. Uns para os outros, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito que está aqui tocando, Senhor. As pessoas estão de mão dadas aqui na frente, lá nos bancos também, Senhor. Estão tocando as outras pessoas, Pai. Recebe cada um a mão de Deus agora, o toque de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias, Pai. Toca nos irmãos, Pai, que ainda não abriram o seu coração, Pai, nos nossos familiares que ainda não Te descobriram essa riqueza, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração, Senhor. Como foi falado essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Glória Te damos, Senhor.